Pode ir? Hello, guys! Sou muito americana. Are you going to Vegas? Não. Oi, gente! E aí, gente, tudo bem? Se traz convidado, às vezes ela fica assim, né? Soltinha. Eu nem dei, ela começou a dar hoje já. Desculpa. Não, que é isso. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Como saber se você está se autossabotando, que diabos que é autossabotagem e por que ela prejudica tanto a gente. E o que a gente pode fazer? E o que a gente Afinal, pode não fazer, adianta né? entender tudo isso e não fazer nada, né, amigos? É verdade, é verdade. E eu chamei a Cris, que já fez outros feats aqui comigo no canal. A gente falou sobre documentários, a gente falou sobre filmes da Netflix. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é um pouquinho mais, assim, complexo. Você já deve ter escutado muito disso, procurado no Google do que se trata e visto vários especialistas dizendo o que é e o que fazer com isso. Especialistas. Ou pessoas que talvez... Vírgula, que se acham especialistas nisso. Exatamente. Então, antes de começar esse vídeo, sim, esse é um assunto que pode e deve ser levado em psicoterapia. Então não é qualquer tipo de profissional ou qualquer receita mágica que você vai fazer e vai resolver todos os seus problemas. Pode tanto ser levado para psicoterapia como descoberto em psicoterapia, né? Porque muitas vezes você tá se auto-sabotando e não tá percebendo isso. Então a autossabotagem, vamos explicar, né? Começar para vocês entenderem. Nada mais ou nada menos é um auto-boicote. Então você mesmo se boicota, você mesmo muitas vezes impede o seu próprio crescimento ou a conquista ou alguns avanços na sua vida. E talvez por medo de assumir responsabilidades, ou por talvez não se achar capaz, ou tipo, sabe aquela, vai dar ruim mesmo, então eu não vou nem fazer. Ele acontece da seguinte maneira: você tem crenças, ou você tem algumas ideias que te limitam. São crenças que fazem você se ver de uma forma disfuncional, ou perceber suas habilidades, ou se perceber de uma forma que não é a realidade. E geralmente essas crenças, elas são formadas por pensamentos automáticos. O que é isso, né? Pensamento automático? Como o próprio nome já diz, são pensamentos que surgem muito rápido na nossa cabeça e que eles nunca são questionados ou colocados em dúvida. Então a gente acredita neles de forma tão intensa que eles formam essas crenças mais pra frente e conforme a gente vai acreditando nisso, a gente começa a se auto-sabotar. E aí o que muitas vezes acontece? A gente tem esse mecanismo, talvez até como um mecanismo de defesa para você não enfrentar alguns riscos. E você se poupa de se colocar em algumas situações e de se testar. E aí realmente as coisas vão se cumprindo. E você fala, nossa, mas eu nunca consigo um emprego melhor. Ou nossa, todos os meus relacionamentos dão errado. Quando na verdade talvez você seja essa pessoa que está fazendo Que tá as se coisas. proporcionando essas situações. Então é importante você se questionar e você se colocar em dúvida. Será que realmente é isso? O que me faz ter certeza de que realmente essa situação não vai dar certo, ou que esse novo relacionamento não vai pra frente, e quais são as evidências que eu tenho, né, de que isso realmente é como eu estou pensando. A gente precisa então, para solucionar isso, começar a prestar muita atenção no que a gente está pensando. Geralmente, pode prestar atenção, você não tá vendo o que realmente você está pensando, você não tá avaliando o que está passando na sua cabeça. Então, para isso, a terapia cognitivo-comportamental, que é essa abordagem. Gente, vai tem uma técnica chamada diário de pensamentos, e é sobre isso que a gente quer falar hoje para você parar de se auto-sabotar. É claro, essa é uma técnica. É uma técnica. Não vamos usar isso como uma única receita, ou como se isso fosse a única estratégia que a gente usa, mas a gente pensou em falar ela aqui porque ela é bem prática e dá pra vocês fazerem isso. Não precisa estar necessariamente no processo terapêutico, ainda que altamente recomendável, tá? Procurem. Diário de pensamentos. Como que isso funciona? Você vai pegar uma folha, um caderno, que é onde você possa anotar as coisas, ou até mesmo anotar no celular, se você tiver esse hábito. E você vai perceber que toda vez que alguma situação ruim acontecer, você pensou algo antes. Mas para que essa situação ruim não aconteça, você precisa ver o que você pensou antes. Então começa a anotar os seus pensamentos. Ficou claro? Às vezes falando assim talvez não faça muito sentido, mas a ideia é que vocês registrem os seus pensamentos e não só a situação. Então talvez descrever a situação, mas tentar entender o que é que você pensou naquela situação, o que te fez agir de tal forma. Porque é importante a gente entender que todo comportamento, antes disso, vem um pensamento, mesmo que ele seja automático. Então tenta encontrar qual foi o pensamento que antecedeu
aquela situação. É um diário, então você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e todos os dias que você quiser se perceber. Você vai descrever seus pensamentos a partir das situações que aconteceram com você. Vou dar um exemplo de trabalho. Por exemplo, você chegou lá no trabalho e o seu chefe gritou com você porque você não cumpriu um prazo, enfim, gritou por alguma razão. Você vai colocar no seu diário: meu chefe gritou comigo, e descrever o que aconteceu. Próximo é o que você pensou. O que você pensou a partir dessa ação que aconteceu com o seu chefe? Sou incompetente, não tenho valor, não consigo cumprir metas, não consigo cumprir prazos. E depois a sua ação. O que aconteceu depois dessa situação, desse pensamento? O que você fez? Por exemplo, fui chorar no banheiro, entendeu? Quando você começar a perceber todas essas situações e o que você está pensando, é aí que você vai começar a ver que existem padrões de pensamentos e aí que você vai conseguir perceber a autossabotagem de forma mais clara. E talvez não só a autossabotagem, mas você perceba alguns padrões de comportamento. E aí talvez você perceba que muito do que está acontecendo é porque algumas coisas estão se repetindo. Então o objetivo de você entender tudo isso, e talvez trazer em terapia também, é claro, é de que você comece a encontrar o que está sendo disfuncional e comece a adaptar isso para comportamentos mais funcionais, ou para respostas que sejam mais favoráveis no seu dia a dia e, enfim, nessas relações. Então tudo isso é importante de você identificar, mas não só para que seja identificado, mas para que a gente consiga trazer alguma mudança a partir dessa identificação. Um outro exemplo que a gente pode pensar um pouquinho como isso é na prática. Então eu vou ter uma prova amanhã de uma matéria que eu sei que é muito difícil e que eu preciso estudar muito. E aí o meu primeiro pensamento é: vou mal nessa prova. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ter que estudar muito para conseguir, né, uma nota satisfatória nessa prova, ou eu não vou estudar porque eu já sei que eu vou mal mesmo. Então uma pessoa que provavelmente está se sabotando, sabe o que ela vai fazer? Ela nem vai estudar. E aí sabe o que vai acontecer? Aquela profecia vai se cumprir. E aí com isso ela vai alimentar esse pensamento, porque ela vai falar: viu? Eu sabia que ia mal, então eu já nem vou estudar mesmo porque eu vou mal nessa prova. E aí? Então esses comportamentos vão se repetindo e vão se cumprindo, o que vai realmente fazendo acreditar. Vai reforçando. Exatamente, vai reforçando essa nossa crença e fazendo a gente acreditar que a gente não tem solução. Quando na verdade uma atitude ali, uma mudança de comportamento poderia e deveria mudar essa situação. Então, tá vendo, gente? Essa é uma maneira, quando a gente começa a anotar os pensamentos e prestar atenção neles, de reconhecer o que está se repetindo e o que está impedindo a gente de ter sucessos e bons resultados. Esse foi um exemplo que a gente deu de uma única ferramenta, mas não significa que ela seja a única e que também essa, em específico, vai resolver todos os seus problemas. Nossa, eu vi esses dias uma tirinha muito interessante que mostrava justamente isso. Que era uma menininha protegendo o coração dela de um menininho que estava chegando para conquistá-la. Bem bonitinho. Porque ela tinha o coração quebrado. E aí esse menininho chega para pegar o coração dela e ela não deixa, porque ela tá com medo, né? Mas aí também, assim como ela não deixa, ela não sofre, ela não passa por aquele relacionamento, mas igualmente ela não passa por tudo que de bom pode acontecer se ela se permitisse. Entendeu? Então, se você tá nessa situação, se você tá percebendo que você tá deixando de viver coisas boas ou com medo do que pode acontecer, você provavelmente pode estar se auto-sabotando, se dando boicote. Exatamente. E vamos nos lembrar que muitas vezes quando a gente se frustra, a frustração também ensina a gente, faz com que a gente cresça. Então ela também é uma situação importante para a nossa vivência e para o nosso crescimento pessoal. Então, se permitir passar pela frustração e também pelas consequências positivas, as duas coisas nos acrescentam. E a gente precisa passar pelas duas situações pra gente se desenvolver e pra gente se tornar cada dia mais amadurecido emocionalmente. A vida não acontece numa bolha. A gente precisa se expor nas situações e aprender em cima delas. E é isso aí, então. Busquem terapia, busquem conhecer mais do assunto e vamos nos permitir mais. E é isso aí, gente. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais sugestões de temas como esse que gostariam de saber, coloquem aqui embaixo, deixem a opinião de vocês. E é isso. Apareçam sempre por aqui. Tchau, gente.